E aí pessoal, de volta aí com mais um vídeo para vocês e hoje a bolsa em queda novamente, né? Estamos em queda aí nos últimos 5 dias, no último mês, já estamos aí relativamente distantes, né, da máxima e para variar mais uma vez, né, os ruídos políticos são os responsáveis aí por essa queda que nós estamos vendo nesse momento, né? Ruídos políticos tanto aqui no Brasil quanto fora estão puxando a bolsa para baixo, né? E com isso, inclusive, né, a carteira aqui do canal está com uma baixa bastante expressiva no dia de hoje, né? Algumas ações aí caindo bastante. Porém, como nós já conversamos antes aqui no canal, essas quedas não significam, né, perda de fundamentos por parte das empresas, muito pelo contrário, né, as empresas estão divulgando ótimos resultados, os fundamentos estão melhorando, né, em sua maioria, e o mercado ele está de olho, o mercado segue de olho, porque sempre que tem uma queda dessa podem surgir oportunidades. Então hoje nós vamos falar aqui de 6 ações que o mercado está de olho, nós vamos repercutir aqui os resultados trimestrais dessas empresas e vamos avaliar aí se está tendo crescimento, se as empresas evoluíram bastante aí de um trimestre para o outro, de um ano para o outro, até porque essas 6 ações aqui o mercado tem depositado bastante confiança nelas, porque elas estão em setores estratégicos da economia, e em alguns casos em setores que estão até em expansão. Então prestem atenção, tá? E tenham em mente que esse vídeo não é recomendação para você comprar essas ações, é apenas um vídeo informativo sobre a evolução dessas empresas em números e como vocês já sabem, né, eu sempre trago aqui para vocês de forma traduzida para você que porventura é leigo ainda no assunto e aí você vai poder entender melhor o que o mercado está enxergando nessas empresas, tá certo? Então antes de mais nada, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no nosso canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, porque eu estou sempre falando sobre esse assunto, sempre trazendo conteúdo informativo, educativo e sempre mostrando que é possível você investir bem o seu dinheiro, podendo começar com pouco e focando aí no médio e longo prazo, que é a nossa estratégia aqui na Bolsa de Valores. Bom, mas vamos começar aqui falando das empresas, né? Começando aí com a PetroRio, é uma empresa que o mercado está de olho nela já faz aí um tempo. Nós vamos ver aqui os números divulgados pela empresa, vamos ver se teve melhora nos resultados. PetroRio é uma empresa do setor de petróleo e gás, divulgou seus resultados referente ao segundo trimestre recentemente ao mercado e o lucro líquido ficou em 304,5 milhões, uma margem de quase 30%. Nesse caso foi uma reversão de prejuízo que foi reportado no segundo trimestre de 2020 e um crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2021. O EBITDA da PetroRio foi de 642,8 milhões com uma margem de 63%, registrando um crescimento de 7 pontos percentuais em relação ao ano anterior e a receita líquida total ultrapassou 1 bilhão de reais. Então foi um número recorde, o crescimento no resultado foi mais de 200%, resultado muito impulsionado aí pelo maior volume de vendas, ficando em cerca de 2,8 milhões de barris, e impulsionado também pelo preço médio de venda, né, que foi aí de 66 dólares e 85 por barril de petróleo dentro aí desse trimestre que foi reportado pela PetroRio. Então aí pessoal, o resultado da PetroRio, né, veio muito bom na avaliação do mercado, né, inclusive com números recordes, como nós vimos aí nos números. Destaque para a empresa em relação à eficiência na produção e o controle de custos, né? A estratégia da PetroRio é essa, né? Ela faz a aquisição de campos maduros e foca na redução de custos. Essas aquisições tendem a trazer grandes frutos para a empresa e uma delas, né, é o campo de Wahoo. O mercado enxerga esse investimento da empresa como um grande potencial para dobrar a produção e com isso, se os preços do barril do petróleo se mantiverem competitivos, né, se mantiverem estáveis, a empresa muito possivelmente será muito beneficiada e o mercado tende a pagar mais caro por ela ainda. Então, em resumo aqui, a empresa melhorou muito nos últimos números aí que foram reportados e ela segue melhorando aí as suas operações e tem dinheiro para seguir dentro do controle financeiro, dentro aí de um setor que é de bastante risco e de muita volatilidade.
E agora falando aqui dos números da Cielo, é uma empresa aí que ficou bastante polêmica, né, de uns tempos para cá, a empresa vem perdendo muito mercado, porém tem muita gente que gosta e de fato, né, o mercado está sempre de olho aí na Cielo, né? Ela é líder do segmento e a gente resolveu trazer aqui nesse vídeo para a gente poder avaliar os números da empresa, porque pode ter havido melhora. Então nós vamos ver isso agora aqui, se a empresa está mudando o rumo. Bom, então vamos lá. Cielo, né, a maior do ramo de adquirência na América Latina. O volume total transacionado atingiu 165,2 bilhões, uma melhora aí de 29,1% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. E os clientes do segmento de varejo tiveram um crescimento de 15,2% na comparação anual. E já o número de clientes ativos teve uma queda de 2% nesse período. A receita líquida da Cielo cresceu 14,8%, atingindo 2,8 bilhões, e o EBITDA cresceu 146% na comparação anual, atingindo 581 milhões e representando 20,7% da receita. O lucro líquido da empresa, lucro líquido consolidado, totalizou 180 milhões, revertendo aí o prejuízo de 75 milhões do mesmo trimestre de 2020. Então esses aí foram alguns números aí da Cielo, alguns dos principais destaques, e os números apresentados foram aí visivelmente melhores do que os números reportados no mesmo período do ano anterior. A empresa conseguiu evoluir em relação aos números passados, e com isso, né, a empresa segue líder do setor, porém é aquela questão que a gente falou, né, o mercado segue batendo forte em cima da empresa devido ao aumento da concorrência, né, que de certa forma acabou obrigando a Cielo a reajustar suas taxas, né, a diminuir as suas tarifas para poder se adequar ao mercado. E a consequência disso foi o impacto no lucro. E historicamente, né, se a gente olhar a cotação, né, falando aí de maneira histórica em relação a Cielo, lucro diminui, cotação cai. E uma queda também muito impulsionada aí pela pressão da empresa em relação à concorrência que segue aumentando e puxando ainda mais as tarifas para baixo. Porém, de tudo isso, né, a empresa segue trabalhando, a empresa segue se ajustando aí à realidade, os números reportados sinalizaram uma melhora, né, como a gente viu aí. Então a Cielo pode sim, tem chances aí de seguir melhorando seus números. Ninguém sabe, né? Vamos ter que ir avaliando aí os próximos resultados para saber. Mas de fato o mercado está de olho na Cielo. E essa aqui eu também gostaria de saber a sua opinião. O que você acha aí da Cielo? Na sua opinião, será que já era para a Cielo ou você acredita que ela está engatando uma retomada? E chegamos aqui na terceira empresa, né, que o mercado segue de olho, e eu estou falando aqui da Sinqia, a empresa que ganhou destaque aí, né, principalmente no mês de julho, isso falando em termos aí de cotação. Nós vimos aí uma arrancada, né, subiu mais de 20% aí no mês de julho. O mercado acreditando na Sinqia, né, como uma ação de crescimento, mas será que os números vieram bons? Será que de fato a empresa está crescendo? Aparentemente sim, né, os números mostraram que sim. Vamos dar uma passada aí para vocês. A receita líquida recorrente de software foi de 272,8 milhões, um crescimento de 81% na comparação anual. A receita líquida total foi de 87,8 milhões, um crescimento de 77% no ano contra ano. E o EBITDA ajustado totalizou 19,7 milhões, um crescimento de 168% se comparado aí com o segundo trimestre de 2020. A margem chegou a 22,4%, foi um ganho aí de 7,6 pontos percentuais, e o lucro líquido ajustado foi de 12,5 milhões, um crescimento anual de mais de 200%. Então, de fato, né, a empresa reportou crescimento. A estratégia da Sinqia é bastante clara, né, uma estratégia de aquisições, e essas aquisições começam já a surtir efeitos nos balanços, nos números aí reportados pela empresa. Então, como eu disse, o mercado segue de olho na Sinqia, vislumbrando mais crescimento, principalmente aí pelo setor de atuação da empresa, que está em evolução, e muito possivelmente a empresa não deve parar por aqui. Bom, e agora vamos falar aqui dos resultados da Irani Celulose. É mais uma empresa aí que o mercado começa a olhar para ela aí um pouco diferente, né? Um setor que vem ganhando destaque, um setor que foi bastante beneficiado aí pela alta do segmento de embalagens de papelão. E essa aqui, um inscrito aí do canal, né, pediu para a gente trazer aqui os resultados, e vamos lá então avaliar aí, será que a empresa melhorou? Será que os números reportados foram bons? A receita líquida da Irani no segundo trimestre de 2021 foi de 403 milhões, um aumento de 67,3% em relação ao mesmo período de 2020,
e o segmento de embalagens de papelão ondulado representou 57% da receita nesse trimestre, com um crescimento de 22,1% no volume e de 67,6% no preço médio por tonelada. O segmento de papel para embalagens representou 32% da receita, com um aumento nos preços médios e uma queda de 18,4%. Cerca de 11% da receita da empresa veio do segmento florestal e resinas, destinados principalmente para exportação, e o EBITDA ajustado da empresa foi de 119 milhões, um crescimento de 114%, com uma margem de 29,5% e um lucro líquido de 67,7 milhões, com margem de 16,8%. Então aí números reportados então pela Irani Celulose, apontaram sim crescimento em relação aos números passados. A empresa focou bastante aí na sua principal linha de negócio, que é o segmento de embalagem de papelão ondulado. Nesse segmento a empresa reportou aí mais da metade da receita. Então, de fato, a empresa conseguiu aproveitar bem esse bom momento do setor. Aproveitou aí o aumento dos preços, que foram impulsionados aí pela demanda forte por embalagens no mercado, e reportou aí bons números trimestrais. Bom, e para a gente finalizar então o vídeo, vou mencionar aqui outras duas ações rapidamente. Nós vamos trazer vídeo delas à frente, um pouco mais completos. Essa aqui são duas que o mercado está sempre de olho, principalmente aí do ano passado para cá. São do setor financeiro, acabaram de divulgar os resultados trimestrais. Uma delas é a Itaúsa, o mercado está sempre de olho, o investidor gosta muito de Itaúsa. Itaúsa inclusive tem virado bastante polêmica, por causa dos dividendos aí de 1 centavo, de 2 centavos. E a Itaúsa reportou aí nesse trimestre um lucro líquido de 3,5 bilhões, foi um crescimento de quase 500%. Então o mercado segue de olho na empresa, segue acreditando em melhora da empresa, segue acreditando em melhores dividendos da empresa. E nós vamos trazer os números da Itaúsa mais para frente em um outro vídeo aqui no canal com os destaques para vocês. E a outra empresa que o mercado segue de olho já faz um tempo são as ações do BTG Pactual. Essa aqui é mais uma clássica aí, que o mercado está sempre acompanhando. É uma empresa que vem evoluindo fortemente nos resultados, e eu vou trazer também um outro vídeo mais detalhado, mais completo aí, junto com a Itaúsa, falando também aí dos números do BTG Pactual. Então por hoje foram essas 6 empresas que eu queria comentar aqui para vocês, que o mercado está de olho: BTG Pactual, Itaúsa, Irani Celulose, Sinqia, Cielo e também as ações da PetroRio. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe seu comentário aí embaixo se você é investidor de alguma dessas empresas, se você gostou dos resultados reportados. Compartilhe aí com a gente a sua opinião. O vídeo de hoje foi isso então. Um abraço a todos, muito obrigado aí pela audiência. A gente se fala num próximo conteúdo aqui no canal. Até lá!